Gostaríamos de saudar a igreja com a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Trago um abraço dos irmãos lá da igreja do Pantanal e mandamos dizer aos irmãos que estamos orando pelo distrito de Caxias e que na nossa oração é uma realidade. Nós temos orado por esse distrito e por todas as igrejas de Caxias, para que nós alcancemos a unidade, né, na ação missionária, para que nós alcancemos a unidade no crescimento do corpo de Cristo. Amém? Vamos ser todos abraçados pelos irmãos lá de Pantanal. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 50. Gênesis 50, a partir do versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Amém. José anima a seus irmãos. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado o seu pai. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: teu pai mandou antes da tua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, volte, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Amém, irmão? Vamos cantar. Irmãos, nós estamos, a cada dia que passa, nós contemplamos a maldade, nós convivemos com ações de violência, nós tememos até sair de acordo com o local onde se mora, né? Determinadas horas em diante é perigoso a pessoa andar nas ruas. E a violência, ela é uma realidade, não só no Rio de Janeiro. Eu estive agora recebendo a visita de uns parentes meus lá em Belém do Pará, e eles chegaram e foram até, ficaram conosco uma semana, né? E eles estranharam, porque as notícias que chegam do Rio de Janeiro, lá no norte do Brasil, são as piores. E eles passaram uma semana e passearam, saíram e foram e vieram e não perceberam os sintomas da violência nas proximidades ou por onde eles andaram.
Nós conversávamos sobre isso, e eu disse assim, olha, mas é importante que nós vigiemos, porque o que o mundo prega hoje é que as pessoas busquem ter, né? Hoje vive-se uma febre de ostentação. Haja visto um grupo de funk aí que canta, agora tem um tipo de funk, ostentação. Já ouviu falar, né? Os garotinhos aí, 13, 14, 15, 16 anos, com correntão no pescoço, né? Ostentando, gastando a rodo o que eles ganham, né? Então todo mundo entra nessa febre, as pessoas entram nessa febre e alimentadas pelas drogas que consomem, eles perdem a noção do ser. Eles abrem mão do caráter, abrem mão de uma personalidade equilibrada, abrem mão até do nome de família, em prol do ter. O importante é ter. O importante é ostentar aquilo que se tem. Interessante que, enquanto povo de Deus, nós assistimos a essas coisas nos incomodam, e nós tomamos atitudes como crentes. Nós fazemos campanhas, nós oramos, nós criamos instrumentos dentro das limitações, se é que há limite para o povo de Deus. Eu não creio. Para mim, o povo de Deus é um povo que não tem limite. O seu limite é até onde a sua fé pode lhe conduzir. Amém, irmão? O nosso limite depende da nossa fé. Jesus falou que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós daríamos ordens aos montes e eles se transportariam para o mar. Então o nosso limite é determinado pela nossa fé. E eu quero dizer a vocês que eu comecei a leitura do texto em Gênesis 50, onde a gente viu o cumprimento de uma promessa acontecendo. A gente vê que dentro de uma família problemática, a família de Jacó foi uma das famílias mais problemáticas que a Bíblia traz como exemplo de família, né? Jacó, ajudado pela sua mãe, ele comprou a primogenitura do seu irmão. Ele trocou, ele passou o irmão dele para trás, deu uma rasteira no irmão dele. Jacó pagou um preço muito alto por isso. Jacó trabalhou para o tio dele, foi enganado pelo tio, depois teve que trabalhar mais um período de tempo para ficar com a mulher que ele amava, e depois trabalhou mais um tempo. Mas você sabe o que estava por trás? Sabe, Luciano, o que estava por trás do interesse de Jacó? Por que Jacó se submeteu a isso, Elinho? Labão não tinha filhos homens, ele só tinha filhas. Então Jacó, casando com a filha dele, automaticamente Jacó seria o seu herdeiro. E ele aceitou na boa trabalhar. Foi enganado, recebeu Lia, depois trabalhou com Raquel. E depois ele ficou preso ao sogro pelo interesse de herdar a sua herança. Mas o que acontece? Após esses fatos, a mulher de Labão tem filhos homens. E ele então perde o interesse de usufruir da herança. E ele vai embora.
Só que Raquel, percebam que eu estou contando para vocês uma história bíblica. Raquel não desistira de conquistar a herança do pai para sua família. E o que é que ela leva com ela da casa dos seus pais? Os deuses do seu pai. Porque depois que ele morresse, se Jacó chegasse com aqueles deuses perante as autoridades, ele poderia requerer o direito à herança. Interessante, né? Interessante que naquela época já havia intrigas no meio da família por dinheiro. Naquela época já havia intriga no meio da família por conta de interesses pessoais pelo ter. Mas eu me lembro de uma palavra que Deus falou a Abraão, quando ele disse que Abraão seria um abençoador de família. Ele disse: olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não foi isso que ele falou? Aí qual é a outra frase? Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Se você é uma bênção nas mãos de Deus, se você faz o seu esforço para cumprir a vontade de Deus, automaticamente Deus vai o que? Te recompensar. Não é que Deus faça por troca, não, Deus não faz troca, mas Deus é justo, Ele é fiel à sua palavra, Ele é aquele que lança desafios aos homens e mulheres, e Ele prova que vale a pena seguir a direção que Ele é bom. Assim foi com Abraão, assim foi com Isaac, e assim foi com Jacó, irmão. Apesar de todos os problemas que a família de Abraão enfrentou, apesar dos problemas que Isaac enfrentou, apesar dos problemas que Jacó enfrentou, vejam quantos problemas. Leiam a vida desses três patriarcas e vejam os problemas, vai enumerando os problemas que vão surgir na vida de cada um desses patriarcas. E vocês vão perceber que apesar de todos os problemas, Deus foi fiel ao cumprimento da sua palavra. Amém, irmãos? Qual é a moral da história? Vale a pena ser da forma que Deus quer que nós sejamos. Vale a pena. Vale a pena ser fiel, irmão. Quando Josué declara, eu glorifiquei aqui, quando vocês começaram a louvar, 2 hinos. Eu glorifiquei porque Deus vem corroborar no meu coração aquilo que Ele colocou para compartilhar com a igreja hoje. Deus do impossível não desistiu de mim. Fala para você, declara para você isso. Não importa a sua circunstância nessa noite, não importa os problemas que estejam afligindo a tua mente, ocupando o teu pensamento nesse momento, mas declara para você essa frase: o Deus do impossível não desistiu de mim. Aleluia! Deus é o Deus do impossível. Ele abriu a madre de Sara, ele honrou Lia, abriu a madre de Lia, uma mulher que foi entregue como um objeto, como uma mercadoria. Deus abençoou Lia, foi mãe da metade de Israel. Deus abençoou e honrou e abriu a madre de Raquel. Apesar de tudo, Deus meu filho, a Raquel. Deus alegrou o coração de Jacó, mudou o nome de Jacó. Deus abençoou Jacó com prosperidade, com riqueza, porque Deus queria se revelar a esse Jacó, dizendo: olha, Jacó, estás
na minha mão, que eu tenho uma palavra empenhada ao teu avô. Eu empenhei minha palavra ao teu avô, eu vou honrar a palavra que eu empenhei ao teu avô. Nem para isso, nem mudar o teu nome. Eu vou mudar o teu nome, eu vou mudar a tua identidade. Tu não vai ser mais um enganador, mas tu vai ser um soldado que vai entrar ao meu lado, vai conquistar comigo. Não importa, irmãos. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa a dimensão da vergonha ou da tristeza, não importa a dor que a violência possa produzir no nosso coração nos dias de hoje, no século XXI, a indiferença dos homens em relação às coisas de Deus, a indiferença de famílias inteiras que se desviam da presença de Deus porque estão procurando um Deus não para servir, mas um Deus onde eles querem apenas usufruir, de quem eles querem apenas receber. Tem muitas pessoas na casa de Deus com uma única intenção: receber bênção. Receber bênção. Eu vou investir, porque Deus dá em dobro. Eu vou investir 100, 200, 500, 1000. Eu quero receber em dobro. Famílias inteiras abrindo mão da bênção de ser em busca da ganância do ter. E os irmãos de José, quando José contou a eles o sonho, eles não aceitaram. Nós vamos ter que nos dobrar diante dele. Nós vamos ter que servir José. Não aceitamos isso. Nós não vamos aceitar de maneira nenhuma essa situação. Nós vamos dar um fim nele, nós vamos acabar com isso. E eles fizeram. Eles planejaram, eles armaram tudo e eles executaram da maneira mais sórdida e vil o plano para acabar, para tirar José do caminho deles. O que a gente vê hoje em dia, e aí vem a minha memória o crime que aconteceu lá em Rio Grande do Sul com aquele garoto, que a madrasta, mas a amiga, lembra? Mataram o garoto, aplicaram uma injeção, deram calmante, sei lá o que fizeram, tanta coisa, o garoto sumiu. Mataram, levaram, sepultaram longe. A que ponto nós estamos chegando? Por quê? O garoto tinha muitas riquezas no nome dele, da família da mãe dele, e era herdeiro de grandes riquezas da parte da mãe dele. Então, em nome do ter, hoje, perde-se até o vínculo, quebra-se, rompe-se o vínculo da família, o vínculo da consanguinidade. Não importa mais se você é meu irmão, se tem meu sangue corre nas tuas veias. Não importa mais isso. O importante é o que você tem que eu quero. Uma inversão. E José passa por essa experiência e em nome do interesse dos seus irmãos, ele vai parar no Egito. E no Egito ele vai para a casa do chefe da guarda, chamado Potifar. Ele é vendido para Potifar. E na casa do Potifar ele sofre o quê? Assédio. Quantas pessoas hoje não sofrem assédio? Assédio moral, assédio sexual. Quantas pessoas são vítimas disso? E algumas, em nome do interesse, em nome da carreira, em nome da garantia da estabilidade, cedem, sucumbem ao apelo do ter.
com isso elas comprometem a moral. Com isso elas mancham a sua imagem, com isso elas mancham o seu casamento, com isso elas mancham a sua fé. Quantas histórias nós não sabemos desses acontecimentos? Quantos fatos dessa natureza não têm se repetido no dia a dia da sociedade hoje? Até na igreja mesmo. Quantas situações não têm acontecido dessa ordem? Envolvendo não só os fiéis membros da igreja, mas também os líderes, padres, pastores. Em nome do Deus. E José, mesmo passando por tudo isso, ele não perdeu o foco da palavra, da promessa de Deus na sua vida. Foi para a casa do Potifar, foi assediado, ele resistiu, ele não caiu, se manteve fiel a Deus. Pagou um preço altíssimo por isso. Foi caluniado, deve ter ganho uns açoites, depois foi jogado no cárcere. E ele ficou preso, largado, esquecido. Mas Deus não esqueceu de José. Deus não esqueceu de José. Mesmo ele estando largado lá no cárcere, no calabouço do castelo ou do palácio do faraó, Deus não esqueceu de José. Sabe por que Deus não esqueceu de José? Porque José se manteve fiel a Deus. José não tropeçou nas pedras que o inimigo colocou diante dele. Ele não cedeu aos apelos do tempo. Se ele tivesse cedido ao clamor da mulher de Potifar, certamente ele teria sido elogiado por ela e o seu patrão poderia, elevá-lo em posição dentro do seu século, dentro dos seus serviçais. José poderia ter sido elevado a outra categoria, mas ele não se preocupou com ter, ele se preocupou com ser e ser fiel a Deus. Amém? Amém. Então, meus queridos e minhas queridas, não importa aonde você esteja, não importa as circunstâncias que você esteja enfrentando, mantenha-se fiel ao Senhor. Porque se Deus te prometeu, não importa o tempo que Ele vai levar para cumprir, não importa as dificuldades que você vai enfrentar para chegar no lugar onde está a sua bênção. Não importa. O importante é que você é herdeiro de uma promessa de Deus. E você não pode perder esse foco, nem você, nem a sua casa. É por isso que Josué diz: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem servir a Deus que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque Josué, ele conhecia, ele era fruto do agir de Deus. Josué é um dos espias que vem de 12, ele é um dos, eram dois apenas, declararam que a terra era boa e que era possível conquistá-la. Josué e Caleb. Então Josué e Caleb foram aqueles que trouxeram a boa notícia, porque eles colocaram Deus no negócio. Se Deus se agradar de nós, Ele vai nos entregar essa terra. Não importa os gigantes que estejam lá. O maior é o nosso Deus. Amém, irmão? Amém. Os pais não podem escolher a religião dos filhos, podem? Quem acha que os pais podem escolher a religião dos filhos, levanta o braço. E diga por que você acha. Não. Nós podemos trazer os nossos filhos à igreja até uma determinada idade. Você pega pelo braço, pega pela orelhinha com carinho, torce assim, cara, faz isso.
né? Você vai para a igreja. Mas vai chegar um tempo que ele não vai mais deixar você pegar na orelhinha, na mãozinha, e ele vai dizer, não quero mais para a igreja. E acabou. Então, quando Josué assume esse compromisso de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele está assumindo um compromisso de criar os filhos, orientar os filhos, dar bons exemplos aos filhos, para que eles estejam sempre focados no servir a Deus, para que eles cresçam amando a esse Deus, respeitando a esse Deus, temendo a esse Deus e servindo a esse Deus. É um compromisso dos pais orientar os seus filhos em todas as áreas da vida, inclusive na questão espiritual. Revele o Deus que você ama, revele o Deus que você serve, revele a esse Deus poderoso e maravilhoso da tua vida, revela com amor ao teu filho. Ensine a criança no caminho em que ela deve andar, e ela, quando crescer, não vai se afastar dele. Quando a gente percebe hoje é os pais estão carregando aos professores o dever pela educação, o dever da educação. Não, os pais, os professores, não, vamos lá para a escola, vamos lá para a escola. 2 aninhos de idade, a criança vai para a creche. E lá na creche ele aprende a falar, como fala a orientadora da creche, a babá da creche. E quando o teu filho cresce, ele fala uma linguagem diferente da tua. Sabe por quê? Foi criado longe de você. Eu não tenho nada contra a creche. Eu sei que muitas mulheres deixam os filhos nas creches porque tem que trabalhar fora. São as agruras da vida moderna, né? A mulher participa. E tem mulher que é mãe e pai. Nada contra a creche. Mas que os nossos filhos crescem falando uma outra linguagem, porque eles convivem na creche, com as crianças da creche, com as professoras da creche. Não deixe o seu filho entregue totalmente nas mãos de pessoas que você não conhece. Se você é cristão, procure sempre colocar o seu filho onde ele possa absorver, onde ele possa aprender um pouco das coisas de Deus. E você ensina para o teu filho, fala para o teu filho, escreve, né? É uma recomendação, né? Que tem que escrever nos umbrais, escrever para todos lerem. Todos que passarem lerem. Porque a família não pode, somente a família daqueles que estão diante do Senhor, não podem se perder, não podem se deixar confundir pelos apelos do consumismo. A família não pode se deixar envolver pela ganância da vaidade da vida, sabe, com carro, com casa, com piscina, com tudo isso. É bom nós buscarmos sim. É bom nós buscarmos o nosso lugar ao sol, com certeza. É muito bom a gente correr atrás, a gente estudar, a gente preparar os filhos, colocar os filhos na escola, ensinar os filhos a crescerem sendo cidadãos e cidadãs. Com certeza. Com certeza. É bom e recomendável. Mas é bom e recomendável também que você ensine seu filho a amar e a temer a Deus. Porque o mundo hoje necessita de Deus. O mundo necessita de Deus. A sociedade necessita urgentemente de Deus. Não Deus que explora. Não Deus que vende a sua bênção. Não Deus que troca por dinheiro a bênção. Não. Mas um Deus que abençoa, porque tem consciência que ele tem uma palavra empenhada. E ele diz, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que é que a gente aprende com José? Isso. Mostra para José, Gênesis 50. Depois que o pai deles morre, eles vão sepultar o pai. Aí vem a crise de consciência daqueles que devem. Eu não sei quantos aqui viveram essa experiência. Eu vivi muito essa experiência. Eu fazia as coisas erradas, eu sabia que a minha mãe ia descobrir. Enquanto ela não descobria, eu não tinha sossego.
dava um friozinho na barriga, dava aquela coisa, eu não sabia até onde minha mãe estava. Se ela estivesse no mesmo ambiente que eu estava, eu tinha que sair fora, eu não conseguia ficar. E ela, vem cá, Dona Mar, vem cá. Foi para andar se aprontando. Minha mãe tinha uma sensibilidade, rapaz. Eu acho que isso é de mãe, né, essa sensibilidade, né? Vem cá, rapaz, por que tu não está me olhando nos olhos? O que foi que você fez? Me conta, senta aqui, vem cá. Ah, meu Deus, eu tinha que confessar. E às vezes ela não fazia nada. Às vezes não fazia nada, mas era o pavor de ter errado e ter que assumir. E olha, a coisa mais difícil é assumir erro, gente. Foi quem Eva fez? Foi a serpente. Foi o que Adão fez? Foi a mulher que me deu. Então, se na natureza humana a gente não assumir os nossos erros, a gente sempre procura, né, uma alternativa para compartilhar a culpa com alguém ou para transferir a culpa para outro. É uma síndrome de Adão. Mas nós precisamos, né, entender que é necessário nós sermos os responsáveis pelos nossos atos, somente diante de Deus, porque ninguém esconde nada de Deus, nada foge do controle de Deus. Mas Ele quer ouvir você confessar os seus pecados. Ele quer ouvir você clamar pela misericórdia, porque quando você confessa pecado, é porque você tem certeza que Ele vai te perdoar. Quando você clama por misericórdia, você está declarando que crê que Ele é misericordioso. E isso agrada a Deus. Lembra do filho pródigo, quando ele chegou? Primeiro ele pensou lá no cativeiro dele, ele disse assim, eu vou voltar para casa do meu pai. Vou voltar, não vou nem pedir para ele me receber como filho, vou pedir para ele me receber como empregado. Porque os empregados do meu pai vivem melhor do que eu, nesse estado que eu me encontro. E ele toma essa decisão e vai. Chega lá com o pai dele e diz, pai, me perdoa, porque eu pequei. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus empregados. E o que é que o pai faz? Abraça o filho, manda pegar o anel, coloca no dedo dele, manda a calçada, vergonha de calça, sandália, vai lá, troca de roupa, toma um banho, vamos matar o animal selvagem, porque esse meu filho estava perdido e ele foi encontrado. Amém, irmão? Amém. Quando nós clamamos pela misericórdia de Deus, quando a família se une, quando a família se ajunta para clamar a Deus, para buscar a presença de Deus, Deus vai honrar, Deus vai abençoar essa família. Os irmãos de José temiam que agora, depois que o velho morreu, agora é a hora do acerto de contas. O que é que vai acontecer com a gente? Nós estamos numa terra estranha, nosso irmão, e nós fizemos todo o mal para ele, é a segunda pessoa do faraó, agora nós estamos perdidos. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, na nossa relação conjugal, nós nos vemos em situação assim diante do nosso cônjuge? Estou perdido, estou perdida, né? Se ele souber que eu gastei esse dinheiro com isso, e agora? Se ela souber que eu pulei o muro, e agora? Quantas vezes a gente se vê diante de circunstâncias dessas? Mas, no entanto, José dá um exemplo aqui muito interessante. E ele disse assim, olha, e vai dizer para os irmãos dele assim, não tem mais, porque porventura estou eu em lugar de Deus, quer dizer, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para condenar ninguém. Vós bem tentastes mal contra mim. Aí olha o que ele vai dizer aqui, porém Deus o tornou em bem. Vocês, quando pensaram fazer
Deus tomou a frente e transformou todo o mal em bem. Para fazer como se vê nesse dia. Para conservar em vida um povo grande. Olha como José está sendo profeta aí. Para conservar em vida um povo grande. Ele está profetizando que ali, naquele lugar, esse povo vai ser o quê? Multiplicar. Vai parar um pessoal, mas Deus vai vir ao encontro desse povo através de quem? De Moisés. Para libertar esse povo. Então, irmão, se Deus prometeu a você alguma coisa, ou na sua palavra, ou através de uma resposta que você pediu numa campanha e disse: olha, eu vou te dar. Tu vai receber. Tu quer a conversão do teu filho? Tu vai ver o teu filho na igreja. Tu vai ver o teu marido largando as drogas e glorificando o Senhor. Tu vai ver tudo aquilo que tem te pedido. Tu vai ver. Deus tem falado para você isso. Se Deus tem falado para você isso, creia que Ele vai fazer. Não importa o tempo que vai levar, mas Deus vai fazer. Muitas vezes nós nos desesperamos, muitas vezes nós até voltamos as costas para as coisas de Deus, porque nós queremos tudo para ontem. Nós temos uma pressa tremenda quando é para receber, mas quando é para a gente fazer as coisas de Deus é devagar, quase parando. A gente vai consultar se dá o tempo. A gente vai verificar, sabe, se o dinheiro realmente vai ser suficiente, que primeiro tem que tirar o cartão. Primeiro tem que pagar o cartão. Depois eu tenho que pagar, sabe, o caveira. Sabe quem é um caveira? O agiota. Olha só a situação. E o dízimo que é bom só se sobrar. E daí aquele dízimo que não é, não é? A gente coloca ali, ninguém vai perguntar, ninguém vai pedir meu contra-cheque. Mas Deus sabe. Deus está vendo, varão. Deus está vendo, varoa. Ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Para ter a visão de José, tem que estar na posição. Para ter a consciência de que é Deus que está dirigindo a sua vida, mesmo no momento em que ele está preso, mesmo no momento em que ele está sendo tratado como escravo, ele está pensando assim: olha, eu sei que tudo isso é para o meu crescimento, é para a minha edificação, eu sei que Deus vai cumprir a sua promessa na minha vida. Sabe, irmãos e irmãs, o poder do Espírito Santo faz bem também para essa fase da nossa vida. O poder do Espírito Santo é justamente para nos sustentar no momento em que nós estamos passando pela prova. Ao invés de você ficar todo, sabe, mocambuzo, todo. Ei, varão, vai para onde? Ah, não. Estou sem rumo, estou sem direção, estou no vento. O crente não está no vento. O vento que só quando sobrevivendo do crente é o vento do Espírito, meu irmão. Para com esse negócio de estar mendigando oração aí. Para com isso. Lê a vida de José em Gênesis. E vê se José pediu oração para alguém. Ora por mim. Estou na prova. Meus irmãos me abandonaram. Meu pai não sabe nem por onde eu ando. Olha só o drama de José. Meu pai não sabe por onde eu ando. Meus irmãos me traíram. Olha que dor. Olha o drama da vida de José. E agora que ele tem a faca e o queijo, para tirar a folga disso, ele diz assim: olha, o Senhor transformou toda maldição em bênção. Aleluia. Foi providência de Deus que vocês terem feito.
fizeram comigo. Sabe por quê? E se Deus não tivesse feito do jeito que Ele fez, vocês iam para onde agora? Quem ia alimentar vocês? Quem ia sustentar os filhos de vocês? Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmão? Vingança não conduz ninguém a lugar nenhum. Pensamento de vingança só vai fazer mal para quem quer se vingar. Mas a palavra de ordem para hoje: perdoa. Confia no Senhor e perdoa. Confia no Senhor. Perdoa o teu marido, perdoa a tua esposa, perdoa o teu irmão, perdoa a tua irmã, perdoa os teus filhos, perdoa os seus pais. Vá lá pedir perdão do seu pai. Mas o papai saiu de casa, me abandonou. Eu era pequenino, agora eu estou formado aqui. Eu não quero nem saber desse pai lá. E pede perdão do seu pai. Perdoa o seu pai. Porque Deus não deixa nenhum abandonado. Deus é o pai dos órfãos. Glória a Deus. E a resposta está aqui. José dando esse exemplo. E ele é profeta. Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus tornou-lhe bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Olha só como José está profetizando. Conservar em vida um povo grande, um povo incontável, imensurável, como as estrelas do céu, como a areia da praia. Agora, pois, não dê mais. Eu vou sustentar vocês e os vossos filhos. Tá, irmão? O Senhor está falando para você hoje. Está difícil? Está duro? Está com dívida? Faz uma releitura da tua vida, meu irmão. Vê onde é que você está gastando esse dinheirinho que está faltando aí. Vê se você não está sonegando o Senhor, o seu dízimo. É para dar 30, dá 30. Não fica dando 20 para pensar que 20 está bom. Não está bom 20. Quem sabe o limite é o Senhor. Faça o desafio da fé. Invista na sua família. Faça como Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Invista na sua família. Não se preocupe com ter. Não se preocupe em ter. Se preocupe em ser. Você vai ver onde Deus vai te levar. Aleluia.